contrário, eu digo amém. Está escrito assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Quantos podem dizer amém? Amém. Pergunte para essa pessoa que está ao seu lado: você é ansioso? Aleluia. Meus amados irmãos, nós estaremos, com a graça de Deus, trabalhando 2 quintas ou 3 quintas-feiras, né? Eu não sei se eu vou conseguir intermediar entre 2 quintas-feiras. Esse era o meu plano, mas pode ser que a gente se estenda por mais uma quinta-feira a respeito desse assunto, que é um assunto de fundamental importância para a nossa geração, para o nosso momento. Eu falava nas minhas palavras iniciais, na abertura do culto, que parece que quando Jesus citou essas palavras, parece que ele estava olhando para a gente. Parece que ele não tinha visto aquele povo. Parece que quando ele olhou para aquele povo, parece que ele viu eu, viu você. Viu a cada um de nós. Parece que a visão dele já olhou para a humanidade que viria mais de 2000 anos depois. Porque eu acredito, meus irmãos, eu alcancei ainda uma geração que foi a geração que não conheceu a rede social, né? Eu fiz parte dessa geração e eu posso dizer que é um contexto de sociedade totalmente diferente. Então, quem viveu as 2 gerações, quem conheceu a geração antes da mídia, da rede social, da internet, e quem hoje conhece a geração atual, ou seja, quem vivenciou as 2, já percebeu quão diferente o mundo se encontra, né? Então, assim, na verdade, poderíamos dizer que há um extremo entre as gerações. Tamanha é a diferença. Tamanhos fatos que aconteceram, que sucederam, e que provocaram, assim, uma grande diferença, meus irmãos, em todo o contexto de sociedade. Amém, meus irmãos? Peço que os irmãos prestem bastante atenção, porque eu preciso que os irmãos compreendam a mensagem dessa noite, tá certo? Então, meus irmãos, eu acredito que nenhuma outra geração precisou tanto dessas palavras de Jesus como a geração atual. A verdade, meus irmãos, é que aqui não se trata de um assunto tão simples e tão fácil de ser falado, principalmente conforme todo o contexto que sucedeu, né? Pelo fato de tudo que tem ocorrido. E a gente sabe muito bem que a ansiedade ela é tida como um dos grandes males do século. A verdade é que há um batalhão de pessoas, o número é incontável, que sofrem de ansiedade, de uma ansiedade exacerbada mesmo. Uma ansiedade assim, num contexto que sai do controle e que de fato ela lhe controla. Então nós precisamos entender primeiramente que a ansiedade no seu contexto natural, ela não é de fato completamente ruim. A verdade é que a ansiedade, como muitos pensam, né, e até ensinam, ela tem um seu contexto que também ela acaba cooperando, colaborando. A verdade é que todo ser humano, ele tem um pouco de ansiedade. Pelo menos um ser humano que é responsável. Porque aquele que não tem nenhum tipo de ansiedade, ele é no mínimo irresponsável, né? Porque no natural da vida, é eu estar vivendo hoje, mas eu olhar um pouco para o amanhã. Sim ou não, meus irmãos? Ora, se eu estudo para um concurso público, eu estou olhando para hoje ou para o amanhã? Para o amanhã.
eu já estou me imaginando sendo aprovado, quando ainda é jovem, casando, tendo filhos, construindo uma família e vivendo bem financeiramente. Então, eu já estou olhando para o amanhã. A pessoa que ela estuda para passar em uma faculdade dos seus sonhos, né? Ela também já está olhando para o amanhã. Então, a verdade é que todo o contexto da vida que nos cerca vai nos trazer algum tipo de ansiedade. E a ansiedade, ela tem o seu lado positivo dentro desse contexto, quando ela implica, quando ela nos traz responsabilidades, né? Aí entra o cerne da questão. É quando ela nos domina. É quando foge totalmente do nosso controle. Aí, de fato, meus irmãos, requer um cuidado muito especial. Então, a ansiedade, ela tem seu lado positivo. Todo ser humano, ele vai ter momentos na sua vida, na vida diária, no seu cotidiano, que vai se deparar diante dessas situações, porque ela aponta para uma vida responsável, né? E essa ansiedade que entra dentro de um contexto que nos leva à responsabilidade, eu poderia aqui nessa noite chamar, como muitos chamam, de uma ansiedade natural, ou seja, é natural a todos, todos vivenciam isso, todos nós temos, uns mais, outros menos, mas todos nós temos, sem exceção. A verdade é que a ansiedade, ela é ruim ou prejudicial quando ela afeta diretamente o ser humano, trazendo algumas consequências terríveis ao ser humano. Por exemplo, a ansiedade, quando domina o ser humano, ela tem o poder de paralisá-lo. Além de paralisá-lo, ela traz sobre a pessoa inúmeros tipos de sofrimento, inúmeros tipos de males. Então, os ansiosos, por exemplo, eles sofrem porque a mente costuma levá-los à frente, ao dia de amanhã, ao dia que ainda não existe. E dentro desse contexto, a ansiedade, ela gera pensamentos negativos, pensamentos até catastróficos. É algo terrível, meus irmãos. Então, a pessoa que é ansiosa, ela está sempre sendo invadida pela sensação de a espécie de um perigo iminente. A qualquer momento vai acontecer alguma coisa e vai acontecer justamente com ela. Pastor, por que hoje muitas pessoas sofrem de ansiedade? Por que é que hoje, dentro do contexto social, a gente tem vivenciado isso, um aumento muito grande? E os irmãos perceberam que, de uns anos para cá, cresceu o número de psicólogos, de psiquiatras. Mas mesmo assim, tem crescido o número das pessoas que sofrem de ansiedade. Mas qual seria o motivo desse crescimento tão grande, tão assustador? Que inclusive eu e você, nós não estamos isentos de passar ou vivenciar um momento assim. A verdade, meus irmãos, é que não existe um motivo. Existem vários motivos. Mas um dos principais motivos é a aceleração da vida. A verdade é que a vida do ser humano, ela está muito acelerada. E se a gente, de fato, não caminhar conforme as exigências, conforme o avanço, a gente fica para trás.
eu vou lhe dar um exemplo dentro do contexto de empresa. Ora, até pouco tempo atrás, eu alcancei, ainda essa época das empresas, você tinha o seu cargo e você fazia um curso para você subir de cargo. Não era assim, meus irmãos? Agora não. Agora você ocupa um cargo, você faz um curso para se manter no cargo. Não é para crescer na empresa, é para se manter. Porque se você não fizer, daqui a pouco, rua. Tem outro para fazer o mesmo que você faz, mais capacitado que você. Tem um curso que você não tem ou você não quis fazer. Achou que não tinha tempo. Então, de fato, meus irmãos, a vida ela está muito acelerada. Tudo acontece muito rápido. As mudanças são praticamente num estralar de dedos. São muitas informações que chegam quase que ao mesmo tempo. São muitas exigências no mercado de trabalho, que é um dos principais, meus irmãos, porque a pessoa precisa estar empregado, o cidadão precisa de um emprego, e o mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Por que não dizer também, meus irmãos, que tem desencadeado todo esse processo de ansiedade na mente, no coração das pessoas, além desse contexto que eu falei aos irmãos também, o autoconsumismo. As pessoas não cessam, não param de consumir. As pessoas, elas são insaciáveis. Um outro fator também é os padrões de beleza que a gente vê que é imposto pela mídia. Então as pessoas cada vez mais elas tentam estar enquadrado, estar conforme os padrões de beleza física que é exigido. Então homens e mulheres cada vez mais vão buscando uma perfeição na questão do corpo. Já não é mais uma questão de saúde, uma visão de uma estética melhor, mas é de uma estética perfeita. Tudo isso, meus irmãos, vai desencadeando. Ora, se a gente olhar para o contexto do nosso país, a insegurança, meus irmãos. Quem é o cidadão brasileiro que sai de casa convicto, com certeza absoluta, que ele não corre nenhum risco de ser assaltado? Não existe. Bem-vindo ao Brasil e bem-vindo a boa parte do mundo. Essa é a realidade. Então, a insegurança do país, o trânsito é caótico, ninguém libera passagem para ninguém, as pessoas trocam farpas umas com as outras nos trânsitos, e eu estou no mínimo, que você já viu muito caso de que o camarada só saiu do carro, atirou e matou, ou de dentro do carro mesmo ele atirou. Um outro fator que a gente não pode esquecer nesse momento é justamente o endividamento familiar, as dívidas. As pessoas estão presas ao autoconsumismo, vão comprando, e quem compra tem que pagar. Que a pessoa vai comprando e esquece que tem que pagar. Daqui a pouco está atolado em dívidas. Consequência destrutiva para o casamento. Porque, se os irmãos não sabem, um dos fatores que mais destrói casamentos são dívidas financeiras. Marido ou esposas desequilibrados financeiramente. Isso desencadeia também a ansiedade. Principalmente nas irmãs, que os homens, às vezes, pode estar passando o que for, daqui a pouco está roncando. As irmãs não.
vira a noite acordada. São muitas as causas. Eu não poderia deixar de citar aqui enfermidades. Enfermidades também desencadeia. E a gente tem visto hoje um avanço, um grande crescimento de enfermidade. Hoje é todo tipo de enfermidade que existe, meus irmãos. Antigamente, a gente já sabia o nome de cada uma, mas hoje são tantas. E isso desencadeia também, porque enfraquece a mente, enfraquece a alma. Ora, os irmãos sabem muito bem esse outro fator que eu vou citar, que de fato o nosso país deixa muito a desejar, a saúde pública. Meus irmãos, você está sentindo uma dor, você percebe que precisa ir ao médico, aí você lembra que precisa ir na UPA. Graças a Deus que existe a UPA, mas, ou seja, porém, você diz, de fato, você já precisa estar ciente de uma coisa, desmarque todos os compromissos que você tem. Você só tem horário para entrar, você não tem horário para sair. Sorte daqueles, com a graça de Deus, que tem um plano. E até em alguns, também a situação, muitas das vezes, é precária. Deixa a desejar. Então, são fatores, meus irmãos. Ora, a gente caminha mais um pouco, eu vou lembrando de alguns aqui. Toda a questão de educação do país. Meus irmãos, a gente pensa que não, mas são muitas situações. O contexto é enorme. Tudo isso são fatores. Eu teria mais alguns para citar, mas eu levaria mais tempo e eu preciso prosseguir aqui nessa mensagem. Então, tudo isso a gente vai se preocupando. O colégio que meus filhos vão estudar, que os nossos filhos vão estudar. E são muitas coisas, meus irmãos. São muitas pancadas que a gente recebe. Tudo isso que eu citei aqui, meus irmãos, gera um grande desgaste nas nossas energias físicas, mentais e emocionais. Tudo que eu citei aqui para os irmãos, e deixa eu lhe dar um conselho. Evite, ou diminua, ou até pare de assistir programas policiais. É só morte, meus irmãos. Mas tem gente que tem prazer de pegar marmita com arroz e feijão e um bife de coxa mole, de alcatra, ou até um ovozinho mesmo. E ele tem prazer de sentar e está vendo sangue. E está vendo pessoas ali chorando, lamentando a dor da perca de um filho, de um ente querido. E todo aquele contexto, meus irmãos, pelo amor de Jesus, pare de assistir esses programas. Pastor é realidade do país. Você não já sabe o que é? Não precisa nem ver. Você piora a sua mente. É só coisa ruim, meus irmãos. Isso vai desgastando a gente, de uma forma que a nossa mente começa a ficar muito fraca. Isso mexe com os nossos sentimentos, emoções, a nossa alma. Então, meus irmãos, essas coisas, elas vão gerando, como se fosse assim, uma pressão interna, muito grande dentro de nós, associada ao quê? Associada ao medo, à tristeza, a sentimento de vingança. Não dá vontade de se vingar? Dá, meus irmãos.
Era para ele passar a mesma coisa, era para ela passar a mesma coisa. Começa a vir esses sentimentos, e muitos outros sentimentos, que tudo isso culmina o quê? Ansiedade. Daqui a pouco você está o quê? Doente. Pois é, você nem percebeu, ficou doente. Eu queria citar aqui bem rápido, porque a gente percebe alguns sintomas, tanto na esfera física, como na esfera psicológica, questão da mente. Então, deixa eu citar aqui alguns. Talvez você viva ou já viveu alguns desses. Então, sintomas psicológicos da ansiedade, área da mente, que traz um resultado no corpo, claro. Tensão ou nervosismo constante. Sensação de que a qualquer momento acontecerá alguma coisa terrível. Problemas de concentração. Você está lendo, volta a página todinha, porque não entendeu, falta concentração. Medo contínuo e desproporcional. Insônia ou sérios problemas para dormir. Tem gente que só está dormindo à base de remédio, à base de comprimido. Humor irritado. Qualquer coisa se irrita. Não, eu sei que tem gente que já é irritado por si próprio, né? Tem gente que parece que saiu de casa. Tem até uns crentes mesmo, que parece que saiu de casa e antes de vir para a igreja, parece que levou uns 3 tapas da mulher. Mas graças a Deus que aqui no Arpoador não tem. Aí tem uns irmãos assim, que a gente olha para eles, dá até medo de estender a mão e cumprimentar. Você acha que eles vão brigar com você. O semblante é altamente irritado. Meu Jesus. Um outro, descontrole sobre os pensamentos, com dificuldade de esquecer o objeto que está causando tensão. Em minutos esquece, daqui a pouco de novo. Você é bombardeado por aquilo, você não consegue desvirtuar da sua mente, retirar da sua mente. Você não consegue dar sossego à sua mente, tranquilidade à sua mente. Tudo isso aqui é alguns, porque tem mais. Não dá para citar todos. Sintomas psicológicos. Agora vamos para os sintomas físicos da ansiedade. Dor e sensação de aperto no peito. Agitação motora, aquela inquietação. As pernas é o tempo todo assim, ó. Você já viu? Tem gente assim que está sentada, às vezes, almoçando, debaixo da mesa, as pernas. Não para, as pernas não param. Até aqui no culto mesmo. Não para. Pois é, meus irmãos. Batidas no coração, aumentada. As batidas ficam diferentes. Falta de ar. Respiração ofegante. Tremores no corpo. Boca seca. Não é por falta de água, não. Só para você ter uma ideia dos males da ansiedade, né? Sensação de fraqueza ou cansaço. Dormiu a noite inteira. Acordou, está se sentindo cansado. É a sensação assim de fraqueza. Quer voltar a deitar. Mãos e pés frios ou suados. Náuseas, ânsia de vômito. Por fim, dor de barriga, tensão muscular. É algo tão sério que você sente os sintomas, vai ao médico, ele passa exames, você faz, não consta nada. Meus irmãos, como se pode observar, a ansiedade ela traz
sintomas diversificados, são inúmeros, são muitos, ocasionando muitos prejuízos, muitos males no dia a dia dessas pessoas. A gente precisa, meus irmãos, como igreja, acolher o ansioso, ajudando a acalmar-se, justamente através da renovação da sua mente. Eu acho que ninguém falou mais de mente na Bíblia do que Paulo, tentando fazer com que essa pessoa tenha pensamentos mais saudáveis. Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz assim: quero trazer à memória só aquilo que pode me dar esperança. Mas tem gente que viveu um mal, distante, traz esse mal à memória. Meu irmão, minha irmã, isso não lhe traz esperança. Peça graça a Deus, dê um jeito, com a graça de Deus, de você desassociar da sua mente, arrancar da sua mente, de você só voltar a pensar nisso, a lembrar disso, por acidente. Porque isso vai lhe martirizar. Jeremias diz: quero trazer à memória só aquilo que pode me dar esperança. E não quero imaginar o contexto que Jeremias viveu, não, meu irmão. Jeremias é contemporâneo ao exílio, vendo o povo sendo levado. Você não tem noção dessa cena. É a mesma coisa aqui de você estar aqui na sua comunidade, aí chega um exército aqui e sai levando boa parte da comunidade. Você vê seus vizinhos sendo levados. Possivelmente você nunca mais os verá. Tudo sendo levado. Você não vai mais ver eles, não. E não dá para se despedir, não. Um abraço, uma última história para ouvir, uma última história para contar. Não, é só a cena, todos eles sendo levados. É um contexto terrível que Jeremias viveu. Mas Jeremias diz: eu quero trazer à memória só aquilo que pode me dar esperança. Meus irmãos, aonde nós estamos concentrando a nossa mente será de fundamental importância para a nossa saúde psíquica e mental e emocional. E por que não dizer espiritual? Aonde você tem concentrado a sua mente, meu irmão? Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, escreveu assim: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Paulo também aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se há boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Mas a gente está pensando no que o irmão e no que a irmã falou de nós. Meu irmão, deixa eu dar um conselho para você, que fica assim preso naquilo que falam de você. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia ensina que cada um planta o que? É por isso que o cristão colhe o que planta, pronto. É por isso que o cristão, ele não pode ter, até eu estou ansioso, ó, já indo lá para frente. É por isso que o cristão, ele tem que ter o entendimento de que a vingança não pertence a ele. E cada um vai colher justamente o que plantou. Meu irmão, quem perde tempo falando mal de você, em vez de estar orando, vai ter consequências na vida dessa pessoa. Porque deveria estar orando, estar lendo a Bíblia, estar evangelizando, aí está falando mal de outro crente. Ele vai colher, meus irmãos. Ela vai colher, meus irmãos. Então, sossegue o seu coração.
Bola para frente, prossiga, não perca o alvo. Então Paulo, ele admoesta no que devemos pensar, aonde a gente precisa concentrar a nossa mente. Meus irmãos, mas entrando para essa questão dos transtornos de ansiedade, que é justamente quando nos controla, né? Os transtornos de ansiedade, eles existem de diferentes formas. O mais conhecido é justamente a síndrome do pânico, né? Quando o cidadão, a cidadã, entra em crise, né? A gente assim que nunca viu se assusta bastante, né? Então assim, na crise, a pessoa é tomada por uma grande quantidade de sintomas físicos, que fazem pensar que a qualquer momento poderá morrer ou até enlouquecer, de tão alto que é o grau. Então, isso geralmente dura um tempo, né? Há quem diga 10, outros 15, outros 20 minutos, mas a maioria fica ali entre 10 a 15 minutos, e há muitas manifestações naquele momento, voltado para a mente, para a questão física. Alguns desses sintomas que inclusive eu citei, a falta de ar, dor no peito, coração acelerado, tremores, são sintomas muito parecidos com um infarto. Interessante, meus irmãos, é que a primeira vez que a pessoa sente isso, ela quer ir ao médico. Só que chega lá, eu já falei até disso, faz os exames, não consta nada. Daqui a pouco a pessoa, e quem é próximo, já se adaptou, já se acostumou. Porque quando foi ao médico, lá no diagnóstico, não constou nenhum problema fisiológico. Então, aparentemente, não há nada. Nas demais vezes, a pessoa acaba agora convivendo com aquilo, juntamente com seus entes queridos, porque percebeu que não é mesmo um problema ali daquela enfermidade física mesmo, que a medicina constata. E na verdade, meus irmãos, o que é constatado, que se chega a uma conclusão, depois de um tempo, é que a pessoa teve uma crise de ansiedade, manifestada através de um pânico. Então, a recorrência dessas crises resulta justamente na tão conhecida síndrome do pânico. Talvez você conheça alguém que já viveu ou vive, ou talvez você mesmo já viveu isso. Isso aqui, meus irmãos, é coisa muito séria. Como diz o nordestino, eu vou usar aqui um ditado bem nordestino, não é frescura. Porque até um pouco de tempo atrás, a maioria de nós achava que era. Isso é frescura. Levanta dessa cama, vai tomar um banho, vai para o trabalho, vai para a escola. Não é assim, meus irmãos. A gente precisa ter muita calma nessa hora, muita cautela, muito cuidado, porque a gente está tratando com alguém que está com a enfermidade que a medicina não apresenta, não constata, mas ela é uma enfermidade que está associada à alma, às emoções, aos sentimentos. E deixa eu prosseguir mais um pouco, isso também, além de não ser frescura, isso também não é falta de Deus. Pastor, nunca é falta de Deus? Existem casos que sim.
Mas existem muitos casos que não. É por isso que eu dizia para você que qualquer um de nós está sujeito. Você acha que quando Elias pede a morte, ele está sorrindo para o céu? Ah, como eu quero ir para o céu. Já cumpri com a minha missão. Senhor, me leva para o céu. É não, meu irmão. As emoções estão abaladas. É interessante que no mesmo homem, a gente vê alguém capacitado e com autoridade para profetizar para o rei. E não é a favor do rei, não, é contra o rei. Mas é o mesmo homem que agora está com as emoções abaladas, está com a alma fragilizada. Ele caminha só, porque ele deixa um moço que estava com ele em Beceba, e ele segue a caminhada sozinho. Ele vai para dentro da caverna, ele diz: eu não sou melhor do que os meus pais. Pode me levar, pode tirar-me a vida. Aspecto de um estado depressivo. Mas é o leão dos profetas. É um homem que não conheceu a morte, que inclusive é visto, é entendido, é interpretado por mais de 90% dos teólogos, que será uma das duas testemunhas lá do Apocalipse. Um homem que não conheceu a morte, transladado, Deus levou para onde? Para o esconderijo dele. Eu já preguei aqui sobre o esconderijo. Ninguém acha, ninguém sabe onde está. O homem que, quando os discípulos têm uma visão maravilhosa, ele está lá do lado de Cristo, assim como Moisés representando a lei e ele representando os profetas. Não é qualquer homem, não. Então não se ache o suficiente que você não pode passar por uma situação dessa. Baixa a bola. Quem vivenciou isso é um homem que representou toda a classe de profetas do Antigo Testamento. Representou toda a classe de profetas. Quem sou eu e você comparado a Elias? Um homem de tamanha intimidade com Deus, que ele vai dizer assim: o Acabe, segundo a minha palavra, segundo a palavra de quem? Dele. Segundo a minha palavra, não vai chover. Deus olhou do céu e disse: ô camarada arretado, faz de conta que Deus é nordestino. Ô camarada arretado, eu vou assinar aqui, eu vou com ele. Choveu? Choveu nada. É esse que está pedindo a Deus para morrer. É o Elias. Então, meus irmãos, a gente precisa ter muito cuidado dentro dessa questão. Então, a gente já entendeu que não é falta de Deus. Eu volto a dizer, há casos que sim, mas em muitos casos, não. Inclusive, no meio cristão hoje, são inúmeros os casos. A verdade, meus irmãos, é que isso é um transtorno. Algo que está além da capacidade de controle e vontade da pessoa. Ou você acha que a pessoa quer morrer? Então essas pessoas, elas não precisam do nosso julgamento. Elas já estão subjugadas pela sua mente, pelas suas emoções, pelos seus pensamentos. Elas não precisam mais do julgamento de ninguém, porque elas se autocondenam.
Essas pessoas, na verdade, meus irmãos, elas precisam do nosso abraço, do nosso apoio, do nosso ombro amigo, da nossa atenção, da nossa compreensão, do nosso amor, das nossas orações. Aleluia. É disso que elas precisam. Meus irmãos, nós voltaremos a falar mais sobre os cuidados que devemos ter com aqueles que sofrem de transtornos de ansiedade. Agora eu gostaria de falar o contexto de sociedade, o contexto de ansiedade, assim no seu contexto natural. E Jesus, ele vai justamente, meus irmãos, entrar dentro dessa área, que é justamente o que ele adverte no capítulo 6 de Mateus, versículo 25 ao diante. Deixa eu fazer uma pergunta para você, agora eu fazendo para você. Você é ansioso? Depois de tudo que você ouviu aqui nessa noite? Você é daqueles que antecipa os problemas? Os problemas ainda estão longe e você pensa que eles estão batendo na sua porta. Você já vai abrir na porta, está longe, está a muitas quadras da sua casa. Às vezes está tão longe que está em outra cidade, mas você já está abrindo a porta. Ou alguém bateu aqui? Pois é o ansioso. Você quer matar um ansioso do coração? O culto está começando, aí você diz assim para ele e para ela, ó, ei, eu tenho um negócio para te contar, depois do culto. Meu irmão, eu vou lhe dar um conselho, nunca faça isso, porque ele nem vai cultuar, não vai conseguir. Se você for para outro banco, ele vai para outro banco que você está. Ei, o que é, hein? Fala aí. Manda mensagem aqui no zap, eu estou cultuando, mas eu dou só uma olhadinha rapidinho. Manda aí pelo zap, fala aí. Ele não vai conseguir, meus irmãos. Então, não brinque com essas coisas. O Glauber disse assim, pastor, o ansioso e também o fofoqueiro. Então, meus irmãos, o conselho é que você não faça isso, em nome de Jesus. Que você, se der tempo de dizer antes do culto, você diz. Se você viu que não vai dar tempo, não diz nada para ele. Quando terminar o culto, aí você fala em nome de Jesus. Meus irmãos, pastor, e o texto de Mateus? Pois é, eu cheguei agora e não vai dar tempo. Eu não lhe disse que o tempo já estava avançado? Já é ali 20 para as 9. Eu comecei 8 horas, né, meus irmãos? Geralmente no culto de doutrina a mensagem começa às 7h30. Né? Então foi 30 minutos que eu não tive aqui. Né? Então não tem mais como continuar, porque senão a gente vai passar muito do horário, né? Mas Jesus, ele fala de 5 evidências. Quantas? É por isso que eu disse que possivelmente não vai dar para terminar em 2. Talvez a gente vai precisar de 3 quinta-feira. Então, meus irmãos, Jesus, ele vai falar de 5 evidências da ansiedade. Dentro desse texto que Mateus escreveu. E aí, meus irmãos, eu não tenho tempo nem de começar, né? Eu me organizei para citar 3 hoje, mas não deu para citar nenhuma. Então, olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, quer saber das 5 evidências? Vem a quinta que vem. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Já ficou ansioso para saber, misericórdia. Vamos louvar, meus irmãos, para acalmar a sua ansiedade. A Bíblia diz que, aliás, tem um ditado que diz, quem canta seus males, então vamos louvar, né? Para a gente diminuir essa nossa ansiedade, em nome de Jesus. Não importa o ruim você é,
não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar.